Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Por gentileza, Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Mateus capítulo 4. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dar ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Texto conhecido, quero dizer, o tema da mensagem é a tentação de Jesus. Amém? O que todos sabemos, é que ninguém está livre de ser tentado. Todos nós somos tentados o tempo todo. E devo dizer aos irmãos que a tentação em si, ela não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte. Amém? E é interessante, irmãos, neste texto que a gente leu, quando a gente olha aqui em Mateus capítulo 4, parece que Jesus esteve 40 dias no deserto, e no último dia foi que ele foi tentado. Mas se nós pegarmos Marcos capítulo 1, do 12 ao 13, você vai ver que está escrito assim, olha: e logo que o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Lucas também, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Se os irmãos repararem em Marcos e em Lucas, irmãos, eles nos mostram que Jesus foi tentado 40 dias, irmãos. Por 40 dias ele foi tentado de dia e de noite. E talvez você pense, mas era Jesus. Mas irmãos, Jesus não estava no deserto como Deus. Jesus não veio para a terra como Deus, ele veio como homem. Ele tomou forma de homem. Filipenses diz
que ele aniquilou-se a si mesmo, né? No original grego quer dizer que ele se esvaziou, ele deixou de lado a sua glória, ele deixou de lado os seus atributos e privilégios divinos e ele se fez homem. A diferença, irmãos, de Jesus para nós é que nós somos concebidos já no pecado. E Jesus e Adão, eles foram concebidos o quê? Pelo Espírito, né? Puros. Amém? Mas Jesus poderia pecar, irmãos, mas assim, mesmo assim ele não o fez. Amém? Irmãos, por 40 dias, de dia e de noite, irmãos, o diabo veio com artilharia pesada em cima de Jesus, irmãos. Sem contar, irmãos, que Jesus estava no deserto de Jericó, né? Caverna, deserto, de dia sol escaldante, de noite, noite gelada. E lá no deserto, irmãos, tinha hienas, tinham lobos, tinham serpentes, tinham chacais, tinham panteras, tinham leões. Lugar extremamente perigoso, irmãos. E Jesus não estava como Deus, ele estava como um homem, irmãos. Animais perigosos e o diabo mandando tudo quanto é artilharia pesada em cima de Jesus. E talvez, irmãos, vocês pensem, mas por que será que Deus o Pai colocou o Senhor Jesus no deserto? Será que Deus estava querendo saber se Jesus ia pecar ou não? Será que era isso, irmãos? Com certeza não. O que Deus queria, irmãos, fazer através deste ato? Porque a gente viu que Jesus foi conduzido pelo deserto, para o deserto, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou: olha, você vai aqui, porque é aqui que você tem que ficar. E ele lá sozinho no deserto, orando, irmão, e jejuando. E o diabo tentando a todo custo fazer o quê? Ele sair do propósito de ser agradável a Deus. A bem verdade, irmãos, que Deus queria mostrar aqui, irmãos, é que é possível vencer o diabo com jejum e com oração. Se a gente olhar para Adão estava no jardim. E quando aleluia, glória a Deus. Adão, ele estava no jardim. E quando o diabo veio com a sua conversa, o Adão caiu na conversa do diabo. Diga misericórdia. E Jesus sozinho 40 dias, irmão, no deserto. Adão perdeu no jardim, Jesus venceu aonde? Venceu no deserto. Deus colocou ele no pior lugar, irmãos. Pior lugar. Era favorável mais para o diabo do que para Jesus. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é majestoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adão caiu e Jesus ficou de pé. Aleluia. Tudo quanto foi tipo de tentação, o diabo deu o seu melhor, irmãos. E Jesus não podia ser Deus naquele momento. E ainda Jesus não podia, o que a igreja, experimentar do milagre do Senhor. Porque, irmãos, até com o diabo Deus é justo. Sabia disso? Porque se Jesus provasse do milagre, Deus ia ser injusto. Deus fez um milagre, por isso que ele venceu. Ele tinha que vencer o diabo sendo homem. Sendo homem. E ele venceu o diabo sendo o que, irmãos? Sendo homem. 100% carne. Ele venceu. Ele jejuou, ele orou, igual eu, igual você, irmãos. Ele não teve nenhum privilégio, ele não teve nenhuma ajuda de Deus. O diabo lá com demônio, potestade, principado, e Jesus jejuando e orando, e venceu o diabo. E ali, irmãos, depois de 40 dias, irmãos, e é interessante que você vai ver lá em Lucas, tanto que eu falei do milagre, irmãos, em Lucas vai dizer, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele foi levado para o deserto 40 dias, sendo tentado pelo diabo e nada comeu.
A Bíblia diz que ele nada o quê? Comeu. E não diz que ele nada comeu e nem bebeu. Moisés foi para o deserto quando ele foi pegar as tábuas da lei. Ele não comeu e não bebeu, mas ele provou do quê? Do milagre. Porque quando a nuvem desceu, cobriu Moisés e Moisés provou do milagre. E Jesus, ele estava o quê? Baseado em Lucas, alguns estudiosos vão concluir que Jesus, ele estava bebendo água. Porque um homem não pode ficar 40 dias sem beber água. Amém? Ele estava bebendo água, como um homem. Não comeu nada, mas ele bebia o quê? Água. Ele tinha que vencer o diabo sendo homem e não sendo Deus. E depois de 40 dias, o que ele teve o quê? Fome. E aí o diabo chegou perto. Porque, irmão, chegar perto de Jesus quando ele está pleno, não dava para ele, irmão. Mesmo ele sendo homem, não dava. E quando ele estava com fome, ele chega e diz o quê? Se és filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães aí e mata a sua fome? Irmãos, olha como o diabo ele é astuto, irmãos. Mateus capítulo 3, Jesus foi batizado. A Bíblia vai dizer que o céu se abriu, irmãos. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, pousou na cabeça de Jesus, e uma voz disse do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Tem tradução que vai dizer o quê? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer neste meu filho. E a primeira coisa que o diabo faz o quê? Se és filho de Deus. Irmãos, a gente vem para a igreja, a gente escuta Deus falar tanta coisa linda com a gente, não é verdade? A gente sente o amor do Senhor, a gente vê o zelo de Deus. Tem as irmãs que elas olham para o céu e Deus mostra a lua cada dia diferente para elas, né, irmãs? Deus sempre prova o seu amor para conosco. Deus sempre faz a gente se sentir especial. E o diabo sempre ele vem o quê? Tentar fazer a gente o quê? Achar que isso é coisa da nossa cabeça. Foi assim com Jesus. Se você é filho de Deus, Jesus sabia que ele era, irmãos. Jesus viu o céu abrindo, ele viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre a sua cabeça. Peça para essa pedra se transformar em pães. Ele podia fazer, irmãos. Até podia, né? Mas, irmãos, se tem alguém que a gente nunca pode ouvir conselho, é do diabo, nunca. E o padre Antônio Vieira disse até algo interessante, né? Ainda que seja a palavra de Deus na boca do diabo, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque ele sempre vai distorcer a palavra. Se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O diabo sempre vem questionar a gente. Ah, se você é crente, se Deus te ama mesmo, por que ele não mudou a sua vida? Olha a enfermidade, olha o seu emprego, olha isso, olha aquilo outro. Irmãos, e Deus nos ensina a não andarmos por vista, andarmos por fé, irmãos. Fiel foi aquele que nos prometeu, irmãos. Deus continua cuidando de você. Deus não engavetou o seu sonho, não, o seu sonho ainda está na mesa do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Você está com fome, transforma essa pedra em pão aí, não fica com fome não. Irmãos, Jesus sabia o quanto o nosso Deus é provedor. Ele sabia, irmãos. Irmãos, a gente vê na palavra, irmãos, Deus alimentando uma nação por 40 anos no deserto. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus tinha a palavra guardada no coração. Irmãos, guarda a palavra do Senhor no seu coração. O diabo vem saquear o seu coração, sabia disso? Porque quando a gente está com a palavra no coração, a gente tem um dia alegre, a gente vive diferente, a gente vive mais feliz, a gente tem até mais disposição para fazer as coisas. Quando você sente o amor de Deus no coração, você vai na igreja, Deus fala de pertinho, você tem uma semana diferenciada.
Você tem uma vida diferenciada. E o diabo vem tentar o quê? Roubar a palavra do seu coração. Mas, irmãos, é o Senhor quem está guardando o nosso coração. Jesus sabia, não, o Pai, ele alimentou uma nação inteira no deserto. Não por um dia, mas por 40 anos. Deu comida, deu vestimento e deu saúde. Ele vai cuidar de mim. E quer saber, diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava querendo dizer, diabo, eu tenho mais sede de Deus do que fome. Eu tenho mais desejo de ser agradável a Deus do que de saciar a minha carne. Irmãos, tem hora que a gente fica ouvindo o diabo falar e fica quieto, irmão. Então a gente tem que o quê? Responder à altura, firmado na palavra do Senhor. Se o diabo vem fazer graça com você, manda chumbo grosso. Eu te repreendo e é no nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confiança plena no Senhor. Olha, Deus alimentou uma nação. Jesus sabia que logo viria o alimento. Ele sabia que ele não foi para o deserto para a morte. Irmãos, tem hora que a gente passa no deserto, mas não é para a morte, irmãos. É para o nosso fortalecimento espiritual. Irmãos, tem muito crente raquítico. Diga misericórdia, irmão. Porque tem medo de deserto, irmão. Acha que vai morrer no deserto. Irmão, os maiores personagens da Bíblia, todos passaram pelo deserto. Passaram pela dificuldade, pela luta e saíram lá no final como igreja, saíram mais fortes. Irmão, eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dor, mas firmado na palavra do Senhor, eu vou te dizer uma coisa: você vai sair dessa ainda mais forte. Mais forte. Mais forte. O diabo vem, irmãos, para tentar fazer a gente esquecer da bondade e da providência de Deus, irmão. Mas que o Senhor unja a nossa mente, que a gente se lembre que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, irmão. O diabo tenta, irmãos, fazer a gente agir no impulso. Se você faz aí. No impulso, pega para agir o quê? No impulso, na pressa. Tem até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E se a gente pegar esse ditado, não sou muito ditado popular, né? A pressa é inimiga da perfeição. O que é a perfeição? A perfeição é Deus. A pressa é inimiga de Deus. Tudo que você faz correndo sem buscar Deus primeiro, vai dar errado, irmão. Não tem jeito. Mas tudo que você confia em Deus, não tem a pressa, irmão. Em Deuteronômio 28:2 diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Meu Deus, irmão, você não precisa ter pressa, você só precisa ouvir a voz de Deus, irmão. E Deus está ungindo o ouvido de crente aqui nessa noite. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você, sabia disso? As bênçãos irão sobre ti e te alcançarão. Onde você estiver, eu estou escondido. Nem o Waze pega onde eu estou, irmão, a bênção vai chegar lá. Deus não precisa de um Waze para te achar. Deus não precisa do seu endereço para te achar. Ele sabe onde você está, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa, e é Ele quem está entrando com provisão na sua vida. Glória a Deus. E ainda, meus irmãos, Jesus respondeu a ele, transportou a cidade santa e colocou no pináculo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dar ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Me prova que você é crente. Me prova o teu poder. O
diabo quer que a gente fica se exibindo. A gente não precisa se exibir. A gente nós somos o que somos, irmãos. E Deus gosta de nós do jeito que somos, irmãos. A gente não precisa falar, eu vou orar, eu vou mostrar, eu vou fazer isso, vou fazer acontecer. Irmão, Jesus curou a Talita, curou a menina estava morta. Jesus pôs a mão, a menina ressuscitou. Jesus falou o quê? Olha, agora vocês dão comida para ela, para que ela não morra de novo. Olha como o nosso Deus dá um exemplo, né? Paulo, irmãos, a Bíblia diz que os aventais de Paulo curavam e expulsavam demônios. E ele falou para Timóteo, você está ruim do estômago, vai e toma um remédio. Irmãos, tem hora que a gente não pode ser fanático, irmão. Tem que esperar o tempo do Senhor, confiar, irmãos, na direção de Deus, e nunca passar na frente de Deus ou ouvir o quê? Os desaforos do diabo. Não, diabo, está repreendido em nome de Jesus. O caminho é no tempo de Deus. Glória a Deus. E as bênçãos estão chegando e eu estou cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Ele queria que Jesus pulasse. E a última, irmãos. Olha, tudo isso eu te darei. Ele mostrou os reinos, levou no alto do monte. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, aí ele apelou, era mentira pura, irmão. Porque dele não era nada, irmãos. Do Senhor é a terra e é a sua plenitude. Tem hora que o diabo ele age de uma forma, irmãos, para a gente achar que ele está no controle, para a gente achar que a gente está pisando no território dele. Mas, irmão, todo o território é do nosso Deus. Não tem lugar que é do diabo. Ele está exansando, irmão, mas nada é dele. Tudo é do Senhor. Do Senhor também é o ouro e do Senhor também é a prata. Tudo é de Deus. As águas são do Senhor, irmão. Os animais são do Senhor, irmão. As florestas são do Senhor, irmão. A terra é dele e nós somos o seu povo. Povo escolhido, povo amado. Se é amado de Deus, não ouve o diabo, não. Não ouve as suas mentiras, não. Ele quer te colocar para baixo, mas hoje Deus está te colocando para cima. Tu és escolhido do Senhor, tu és amado do Senhor. Deus te ama, Deus zela por ti. Ele cuida da sua saúde, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida da sua dispensa. Oh, irmãos, como o nosso Deus é zeloso, como o nosso Deus é cuidadoso. Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Oh, irmãos, isso é o cuidado de Deus, irmãos. É o zelo, irmãos. É o carinho, é o trato. Deus sabe tratar com os seus. O diabo, irmãos, ele tenta impor a sua ali, forçar as coisas dele com aqueles que o servem. Mas Jesus conquista-nos e é pelo seu amor. É pelo seu zelo e é pelo seu trato. Jesus respondeu a ele: somente a Deus adorarás e só Ele prostrarás. E sai daqui, diabo, sai daqui. E o diabo foi embora, irmãos. E quando o diabo foi embora, o que aconteceu, irmão? Jesus ficou com fome? O que aconteceu? A provisão chegou, irmãos. O dia do diabo ir embora está marcado. Sai! E vai chegar a tua provisão, vai chegar a tua bênção, e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.